E aí, pessoal, começando aqui a resenha do capítulo 209 do mangá de Jujutsu Kaisen, chamado Oferenda ao Desconhecido. E a história já começa voltando um pouco no tempo, né? É novembro de 2018, dia 14, tarde da noite. Diz aqui, né, a própria história conta que vai voltar um pouco no tempo antes da luta com o Tsukumo. O Kenjaku ainda ia realizar essa luta e ir atrás do Tengen. Os exércitos já estão invadindo as colônias, né? Mostra todo o armamento, todos os aviões, os carros, o pessoal chegando. Eles invadindo, os Kogani tentam falar com eles, né? Mas não sei nem se eles repararam nos Kogani ou se... Eu acho que eles não podem enxergar, né? Porque eles não estão nem mostrando reação. Mas tá lá um monte de cara armado e tal, um monte de comboio louco. Enquanto isso, o Kenjaku partiu lá com o ajudante dele, né? E eles estão conversando. Ele explica para ela que a transferência randômica, aquele teleporte que acontece quando eles entram na colônia, não é mencionado nas regras, né? Então, a menos que eles respondam às perguntas do Kogani, né? Que eles mostram que eles conseguem enxergar o espírito, que eles se apresentem como jogadores e tal, essa transferência não acontece, o teleporte não acontece. Ele diz que isso é tipo uma regra escondida, né? E a menina até brinca, tecnicamente não é um bug. Ele, larga de ser chata. De qualquer forma, o que é que você acha? Ela diz que a ideia é boa, né? Se for aqui, então um banho que até mesmo o senhor Sukuna ficaria satisfeito, né, em tomar, pode ser feito. Esse banho, eu não sei se ela está se referindo à energia pura ou a fluidos vitais, ao massacre, coisa e tal. E todo mundo dentro das colônias fica assustado quando entra aquele monte de soldado, né? Eles vão direto atrás de qualquer um que tá lá dentro e volta para aquela garota escorpião, a ele, né? De repente, ela tá chorando escondida num dos quartos lá e de repente voa uma granada. Os soldados já estão do lado de fora, né? Já identificaram ela, estoura ali, então eles entram atirando em cima dela, lançam... São tasers, né? Eles fincam nela e acertam um choque. Ela não é muito forte para começo de conversa, né? Senão provavelmente teria bloqueado. Então ela é dominada. Logo após os tiros, o maluco levanta ela pelo cabelo e aplica algo na base do pescoço ali, no topo da coluna dela. Eu não sei se é algum sonífero, eles não explicam, mas ela entende que eles não são feiticeiros, né? Para estarem usando armas desse tipo. E tá lá toda a operação, o pessoal lá estão juntando um monte de gente no caminhão, né? Eles pegam os caras vivos. Aí ele, muito bom, vamos passar para a segunda parte e tal. Eles vão catando gente, feiticeiro, e estão lá conversando entre eles. Nossa, isso foi fácil, hein? Eu não sei se esses caras são espers ou não, de poderes e tal. Mas do que o comandante estava com tanto medo, né? Que o general estava com tanto medo? Esses caras são só uns covardes, fala sério, eles não fazem nada, né? Não, sabe, eles estão menosprezando os malucos, porque a maioria das pessoas ali acabaram de ganhar os poderes, né? Só que chega um esquadrão com o pessoal lá no comando diferente, eles não estão nem de capacete, né? E o uniforme também é um pouco diferente. E eles falam, não, tem mais aqui. Aí, é o terceiro lugar, né? Eles têm o ranqueamento. E é uma mulher. É uma mulher de pele escura, ela tem uma espada, parece, nas costas e tal, e ela tá levemente machucada, tem até cicatrizes. E ela diz, nossa, será que como uma garota eu não posso ser o primeiro esquadrão de garotas, não sei o quê? E ele vê que eles estão trazendo corpos, né? Aí ele, o que você fez? Você eliminou eles, o objetivo não era capturar eles vivos. Ela responde, poxa, no pior dos casos, a gente só tem que manter o cérebro intacto, não é? Granadas não são muito efetivas. Os tasers não penetram eles. E o cara, penetrar? Você tem certeza que você não errou o tiro, não? Eles estavam com algum tipo de proteção, sabe? Colete, não sei o quê. E ela diz, não, eu estava acertando na carne. E na verdade, mesmo calibre .50 não conseguia perfurar. E o cara ri. Ele fala, que diabo é isso? Por acaso você pegou um cara de Krypton ou alguma coisa assim? Ela diz, não, e não é só isso. Tinha um cara que era um monstro, ele conseguia transformar a cabeça em um helicóptero. Ela fazia um movimento assim de girar ele, helicóptero. Ela, não, uma hélice, tipo que trouxe a gente aqui, né? Do equipamento que trouxe a gente. Caramba, você pode não acreditar em mim se você quiser, mas o meu time tá todo ferrado e eu quase fui cortada no meio. Tem um outro rapaz, também de pele escura, né? Um homem negro com um afro que também foi cortado ali, tá vazando no abdômen, foi feio. O cara vê, poxa, alguma coisa aconteceu lá, né? E ela diz, o negócio é que existem diferentes tipos desses feiticeiros aí. Tem os fracotes, que você está capturando aos montes, mas existem uns monstros aí com os quais nós estamos lidando, né? Eu tenho certeza que tem outros ainda mais fortes, além disso, né? Então, corta para uma explosão qualquer aqui, e é o maluco que explode partes do corpo, né? Ele explode partes do corpo, dente, assim, geralmente, e depois se cura. É o maluco que lutou com um comediante. E ele derrotou vários guardas, pegou um deles, e ele,
esse cara é um estrangeiro? É um soldado? De que país eles são? E ele lembra do antigo líder deles dizendo: você pode ter certeza que o Kenjaku vai lançar uma bomba aí quando só os fortes restarem. Então esse jogo aqui já vai ter servido ao seu propósito. E ele começa a se perguntar se é isso que ele quis dizer, né? Essa é a bomba, esses guardas aqui. Então, noite adentro, tiro, porrada e bomba lá, literalmente. E a Uraume tá lá conversando com o Kenjaku. Você quer colocar jogadores, né, contra não feiticeiros armados, ou seja, soldados. Então isso vai estimular a energia amaldiçoada das colônias e concluir a preparação, mesmo antes de você se fundir com o Tengen, não é? E ele fala que sim, esse é o plano dele no geral, mas tem mais coisa. Ele diz: eu vou te dar 60 pontos. 60 pontos pela sua teoria aí. Nesse momento eles encontram um cadáver ali, restos, né, e tal, cheio de mosca, né, o bagulho tá fedendo pra caramba, os caras nem piscam, né. E ele começa a invocar uma espécie de um sapo feioso pra poder limpar, pra poder engolir as coisas ali. E continua conversando com a garota, né. Além de Tóquio e Sendai, as outras colônias não têm tanta energia assim circulando lá, né. Como precaução, eu mandei esses militares de vários outros países para as outras colônias. A ideia não é nenhuma luta excitante ou legal entre feiticeiros e soldados e tal. Se você deixar os jogadores encarnados, né, os que receberam a pombagira de gente de outras épocas, né, outros séculos e tal, os despertos vão ter uma situação difícil, vai ser muito ruim para eles e os que estão sendo capturados, né. Despertos são pessoas que nunca aprenderam a usar Jujutsu direito, né, que receberam os poderes ali e saíram usando, ou seja, gente que não tem muita experiência. É esse pessoal que está tendo dificuldade. Eles não sabem nem se fortalecer, às vezes, com energia amaldiçoada, né? Então toma taser, por exemplo, na cara, tiro e tal. Ele diz, para começo de conversa, mesmo que existam despertos fortes o suficiente, a maioria deles nem quer presuntar, né? Nem quer, sabe, lutar para eliminar o oponente. E quanto aos soldados, uma vez que eles perceberem que está acumulando casualidades, eles estão perdendo homens direto, eles vão decidir recuar só por precaução. E desde que não feiticeiros valem tão poucos pontos, nesses 5 e tal, os jogadores não vão achar muito a pena ir atrás deles. Ou seja, ele já previu todo o cenário, né? Ele não quer um combate, mesmo que ele mande os soldados para lá, isso não vai dar um combate até o falecimento entre soldados e feiticeiros e tal, até o final. Então ela entende alguma coisa ali. Então, quando você mandou os militares irem para lá à noite, eu achei que você estava dando a vantagem para eles. Mas agora eu entendi. Mesmo não feiticeiros liberam uma quantidade de energia muito grande quando falecem, né, no momento do falecimento. Isso é verdade, né? Até mesmo pra gente de fora do país, né, que não seja japonês, né, porque os japoneses que têm essa energia, mesmo os estrangeiros, eles também liberam, né? E ele diz, sim, é isso mesmo. Mesmo que estrangeiros não tenham essa conexão com a energia amaldiçoada, é uma história diferente quando eles falecem. O falecimento inflige estresse suficiente para lançar essa mutação no cérebro, né? É a diferença no cérebro. Foi assim que ele despertou muitas pessoas ali, né? Ele faz um negocinho na cabeça, no cérebro deles que muda e faz o corpo controlar essa energia, liberar essa energia. Essa mudança acontece durante o falecimento, então eles liberam uma quantidade grande de energia nessa hora, mesmo que sejam estrangeiros, né? Então ela conclui, desde o começo então você nem tinha intenção dessa batalha, não é? A graça não está na luta em si. Aí ele diz, claro que não é necessário. Existe uma verdade que não feiticeiros não podem superar, né? Não importa o que eles façam. Existe aí um limite até onde eles podem chegar, ou seja, uma batalha que eles não podem vencer na real. Então o guarda, que estava zanzando ali, de repente vê uma assombração sair do buraco lá embaixo. Um bicho feio. Eu acho que é um dos bichos que o Yuta estava lutando. Um bicho, nossa, uma assombração esquisita. Se não for nenhum deles, é algo muito parecido. Dá um susto no cara e o Kenjaku tá lá dizendo, eu liberei um grande número de espíritos, né, amaldiçoados em cada colônia. E durante a noite os bichos ficam loucos, né? Os bichos ficam atiçados. Enquanto isso a Hana, que sentiu, né, quando os bichos entraram lá, de dentro do corpo da garota ela pode sentir essas coisas, tá avisando para eles. O Kenjaku parece estar planejando um massacre unilateral, né, de feiticeiros contra não feiticeiros, né? Porque é o que vai acontecer, os espíritos vão acabar com eles. E o pessoal não entende o porquê.
Ela diz que se a energia que está circulando aqui dentro das colônias com esse jogo não for suficiente para para realizar o objetivo final dele, isso daqui é por questão de precaução, né? Muita energia vai ser liberada desse massacre. E o pessoal não aceita. Caramba, mano, mas é um monte de gente comum. É por isso que tá entrando tanta gente e tal. E o comediante, talvez seja minha culpa, eu sou muito popular. E eles já estão para sair do local, né? Para ver o que tá acontecendo, porque ali não é seguro. E quando eles estão passando por um restaurante ali, uma sala ali, os soldados já estão esperando, eles já estão no prédio. Eles lançam uma granada na direção deles. Kurusu voa, o Yuji bica a granada de volta, né, que estoura lá em cima, e os soldados entram nesse momento apontando armas para eles. O Fushiguro começa a analisar, né? São não feiticeiros, mas são soldados? Não parecem a força de defesa do Japão, né? Qual o objetivo deles? Eles estão tentando proteger os humanos na colônia? Quer dizer, o que eles lançaram agora foi uma granada de efeito moral e tal. Só que então eles atiram, né? Os tiros são bloqueados, claro, eles têm energia. O comediante fica só sambando. Sambando tipo um russo, né? Fazendo aquela dança russa para poder evitar os tiros, que nem pode ferir ele mesmo. Então o Fushiguro entende, eles atiraram na gente. Não é para nos proteger. Acho que vamos ter que perguntar diretamente e ele já está pronto para lutar com os malucos, né? Aqui eu vou pedir o seu like, se você curtiu essa resenha, se você gosta de Jujutsu Kaisen, quer que eu continue trazendo, deixa aquela força, compartilha com seus amigos que também curtem. E, mano, é isso aí. É treta, é o que o Kenjaku estava planejando. Os soldados já invadiram ali, já começaram a invasão antes da luta dele com a Yuki Tsukumo, né? Ele já chegou lá para poder se fundir com o Tengen, porque toda a energia necessária, toda a preparação já vai estar pronta. O jogo é para isso, né? E aí ele ainda fez esse massacre louco, ou seja, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra geral, mano. Ele não tá nem aí pra pessoas, feiticeiros e o caramba. O maluco só quer a energia dos caras. Ele quer tanto usar a energia deles quanto os soldados, né? Ele revelou pros governos que existe essa energia, que é uma fonte de força inesgotável, não sei o quê. Mas ele também quer usar ela. Quer usar ela pra fazer esse espírito louco, né? O que ele contou pro Choso. Vai contar no futuro dessa história aqui. Que ele vai contar, que vai fazer um monstro gigantesco, que é que vai acontecer, nossa senhora. Ele no final das contas, não tem nenhuma diferença. E conforme o Kenjaku disse, o que a gente vai ver nos próximos capítulos é o pessoal, o grupo do Yuji aqui, né, dominando os soldados, porque para começo de conversa eles não tinham nem chance, eles só tiveram alguma chance contra os feiticeiros despertos, né, que ganharam poderes mais pro jogo só, porque os caras não sabem usar energia direito, não sabem lutar muito bem, né? E esse tipo de coisa. Então eles nem protegem o próprio corpo, são dominados com taser, granadas e essas coisas. E também teve o elemento surpresa. Por causa desses motivos que os soldados equipados e tal tiveram alguma chance de capturar eles. Mas é como o outro grupo falou, os poderosos são complicados, né? Mas ainda foram derrotados, mesmo que sejam considerados fortes, deram para uma briga boa, eles ainda são pessoas comuns. Agora, gente experiente, que treinou na escola Jujutsu, que tem espírito, aqueles espíritos encarnados lá de antigamente, onde os feiticeiros eram bem mais poderosos no geral, né? E não tem nem chance, os caras vão ser massacrados. Mas é isso aí, daqui a pouco vai estar aparecendo para você o card com o capítulo 208, eu tô narrando desde que esse jogo começou, você pode conferir. Assim que tiver saído vai ter o card com o capítulo 210 pra gente continuar acompanhando. Tem também o card para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim toda vez que eu lançar um capítulo novo de Jujutsu Kaisen, você vai ficar sabendo na hora. É isso aí, até a próxima.